Bora, Bia, fala boa tarde. Boa tarde. Não só fala oi. Fala tipo, oi, meu nome é Bia. Olá, boa tarde. Hoje eu estou aqui com Thaís. Acho que eu que tenho Posso que falar? falar isso. Acho que eu tenho que. Tá, oi, boa tarde. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Bia. Faz 7 anos que a gente se conhece, né, Bia? 8, Thaís. Vai fazer 8. Ah, isso aí. E a gente vai debater. Não sei. Vai rolar. Assim. Mano, assim. Como a gente não tem um assunto muito pré-requisitado e vai só deixar rolar, a Bia vai falar sobre anime. Comece, Bia, por favor. A representação de personagens femininas em animes populares shonen, que... Shonen é um termo que vem de japonês que basicamente fala que esse tipo de anime é destinado para um certo público. E certo público geralmente é público adolescente masculino, assim, entendeu? Então é uma coisa mais ação, uma coisa mais... Menos drama, entendeu? Foca menos nos sentimentos dos personagens. E também acho que por consequência foca menos no desenvolvimento dos personagens como pessoa. E um grande exemplo disso é o Naruto, quer dizer, bom, pelo menos temos um desenvolvimento mais ou menos ali feito em torno dos personagens masculinos, que mostra o passado deles e mostra, de certa forma, o que gerou os traumas deles, o que gerou eles serem as pessoas que eles são hoje. Mas a gente quase não se vê falar dos personagens femininos desse tipo de anime. E eu acho isso, sei lá, uma coisa bem deplorável, por assim dizer, porque geralmente sempre tem uma personagem feminina que é dita para ser o par romântico do personagem masculino principal desse gênero de anime. E eles sempre escrevem essa personagem como uma personagem que é submissa, tímida e que não consegue lutar sozinha, Tipo a entendeu? Hinata? Sempre precisa... tipo a Hinata. Tô falando da Hinata. Ah, tá. E geralmente elas nunca têm uma história muito desenvolvida, entendeu? Como se o personagem dela fosse só feito pra aquela função. Ela era somente aquilo e ela não era mais nada, entendeu? Meio que tiram a humanidade dela, entendeu? Uhum. Tipo, isso eu também apresentei em várias obras assim famosas, tipo Harry Potter, o exemplo do par romântico do Harry, porque nos filmes ela foi muito retratada como um nada, assim. Pois é, sabe? Eu acho que a rivalidade feminina, não só nesse gênero de anime, mas também em filmes em geral, é algo bem comum na cultura pop, né? E eu acho isso muito problemático, porque inconscientemente isso meio que leva meninas a criarem uma certa rivalidade entre si, ou porque elas gostam do mesmo menino, ou por qualquer outro motivo. E sinceramente, eu sou uma pessoa assim, eu tô dando minha opinião própria muito aqui. Eu não sei se pode expressar essa opinião, mas eu acho isso extremamente problemático, sabe? Porque desde os primórdios da humanidade tem essa coisa de rivalidade feminina. E eu acho isso bem nojento, pra ser sincera, porque... Não sei, sabe? Se tu... A rivalidade feminina, a grande questão é que na maioria das vezes ela é construída em cima de nada, absolutamente nada. Tipo, só... Ou coisas extremamente banais e pequenas que não valem o início de um conflito. Entendi. Tipo a Ino e a Sakura, elas lutam, elas só
tinham essa rivalidade, elas eram super amigas quando elas eram crianças. Mas essa rivalidade entre elas só começou depois que as duas começaram a gostar do Sasuke. Isso meio que não faz sentido, entendeu? E serve como alívio cômico? Serve como alívio cômico, sim. Porque realmente, eu acho que toda boa obra precisa de um alívio cômico na dose certa. Mas isso é problemático, sabe? E também tem outros personagens que é só resumida pelo corpo delas, entendeu? Sim, porque essa rivalidade, tipo, nenhuma das duas tinha nada com o Sasuke e elas lutavam por ele, tipo, pelo amor dele, só que ele não sentia nada pelas duas. E isso é muito romantizado no anime e até pode trazer pra vida real, tanto que algumas meninas realmente trazem isso pra vida real quando elas assistem esse tipo de anime. E o pior é que esse tipo de anime, como ele é feito assim para públicos mais jovens, sabe? Geralmente muita criança acaba assistindo. Pois é. E também eu acho isso que que eu tô essa falando. hipersexualização das personagens femininas também é por causa, tipo, por exemplo, Naruto é um anime feito pra meninos, então óbvio que meninos querem ver meninas mais sexys. Pois é, exato. Eu tava pensando também aqui em como a propaganda ela é extremamente importante. Por exemplo, a mídia. A propaganda é extremamente importante para propagar uma ideia, entendeu? Uma idealização específica. Tipo, como usa a propaganda na Primeira Guerra Mundial foi extremamente útil para meio que entrar na cabeça das pessoas, entendeu? De forma inconsciente. Isso também acontece muito até hoje, porque a mídia, ela é uma coisa recorrente que a gente vê em todos os lugares. A gente vai no nosso celular, mídia. TV, mídia, entendeu? Tipo, a gente sai até na rua com os outdoors e tal, entendeu? Sim. E isso é meio que impossível tu não se deixar influenciar por esse tipo de coisa. Porque em algum momento vai ter alguma coisa que tu vai se interessar ali naquele meio de comunicação. Exatamente, esse é o propósito da mídia. É chamar a pessoa. Isso também tem muito a ver com o propósito capitalista, né? Tipo, chamar a pessoa pra comprar alguma coisa. E o que tu acha sobre isso? Eu acho que abuso de autoridade num sistema como o capitalismo, sei lá, provavelmente qualquer sistema é meio que inevitável por causa da própria, sei lá, acho que da natural, como é que explica assim? Não é naturalidade, é da própria natureza humana. Sim. Por exemplo, o julgamento, ele é uma coisa inevitável. Então, tipo, se tu entra num quarto assim com um monte de gente que tu nunca viu na tua vida, obviamente tu vai fazer um julgamento inicial, que chama de primeira impressão, né? Isso é meio que, eu acho que isso assim, isso é inevitável, sabe? Porque, cara, não tem como tu só ver uma pessoa assim, não ter nenhuma impressão sobre ela, não achar nada, é literalmente impossível. Pelo menos até onde eu sei. Sim, é disso que nasce o preconceito, que as pessoas pré-julgam as pessoas sem realmente saber, tanto pela aparência quanto pela sexualidade e pela cor. Vamos falar sobre Fala. uma certa coisa aqui. É sobre como, desde o início, eu acho que assim, da formação das sociedades aqui cheia da repercussão assim meio que das tendências europeias aqui, principalmente nos países da América Latina, não, principalmente nas Américas. Principalmente nas Américas, assim, que são meio que o centro, não sei se posso dizer centro, né, mas que fica os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é praticamente o centro do mundo, Sim. Centro comercial e militar, provavelmente, mas enfim. Tem esse estereótipo de que, tipo assim, eu vou falar primeiro de como os traços das pessoas que... Não, por exemplo, é o seguinte, nos Estados Unidos, majoritariamente, a população é caucasiana. Sim. É por causa da descendência deles que veio, não sei, da Inglaterra da Inglaterra. Por causa dos peregrinos e tal, e alguns são... E as pessoas de cor, elas são de minoria, sim. Por exemplo, sei lá, os imigrantes indianos,
que migram muito para lá por fato da língua deles ser inglês também. Tem também os indígenas, que eles são, acho que, minoria um pouco mais para baixo, acho, por causa dos massacres ocorridos lá quando eles chegaram aqui, os peregrinos massacraram lá os indígenas, ficaram com a terra deles. E aí só sobraram poucos, né, obviamente. E aí a gente também tem os latinos e etc, etc, etc. Várias etnias misturadas com a etnia principal entre aspas, caucasiana, que é predominante nos Estados Unidos. Então, eu queria falar sobre como a mídia, que o centro da mídia do mundo, por assim dizer, fica localizado nos Estados Unidos. E desde cedo eles foram criando esse padrão de beleza, assim. Mas eu acho mais interessante que esse padrão de beleza, a maioria das vezes, ele pega a característica... Apesar deles demonizarem as mulheres negras e as mulheres que não são brancas em geral, eles sempre pegam algumas características, assim, predominantes dessas raças, dessas etnias, e eles meio que pegam e colocam na mulher perfeita. Sabe o que eu quero dizer? Tipo uma apropriação cultural? Não, meio que tipo isso, sabe? Porque, tipo, por exemplo, a Kylie Jenner, ela é branca, mas ela já se apropriou culturalmente de várias culturas, por exemplo, a árabe, quando ela fez usando o hijab. E sei lá, sabe? Continuando também, ela assim, como ela é branca, assim, tipo, caucasiana, ela meio... A boca dela, por exemplo, os lábios dela eram pequenos originalmente, mas ela fez cirurgia plástica e ela mudou todo dela, entendeu? E se tu for reparar, essas características que ela meio que implantou em si mesma são um pouco semelhantes às características de uma mulher negra ou de uma mulher de cor. Sim, mas eu acho que não é caracterizado como apropriação cultural porque é mais sobre genética, não sobre... Porque também tem muito o negócio de... Pois é, exatamente. Coisa de cultura, sabe? Choque de cultura. Pois é, mas eu tô falando meio que dessa fetichização. Acho que essa palavra, fetichização. Ah, sim, entendi. Das características das mulheres que não são brancas, entendeu? Ah, tipo mulheres latinas que têm um corpo mais desenvolvido. Tipo isso, entendeu? Ah, ok, eu tô entendendo teu raciocínio. Cara, não só isso, como quando eles vêm pra cá, tipo os europeus, as pessoas, sei lá, as pessoas que não são latinas, os próprios estadunidenses, assim, pessoas caucasianas tipo, pura mesmo, Entendi. Entre aspas. Tipo europeu, etc. Quando eles vêm pra cá, geralmente eles procuram uma mulher que seja o estereótipo da mulher latina. Porque eles têm meio que um fetiche nisso. Isso é extremamente problemático, ficou muito problemático. Isso é meio que um pensamento de colonizador, se for parar pra pensar. Exatamente. É porque eu acho que esse tipo de coisa já foi muito enraizada também, né? Uhum. Tipo o racismo estrutural, ele foi muito enraizado. É uma comparação meio estranha, mas é mais ou menos assim. Sobre o que tu tava falando, eu vi até um negócio que, tipo assim, era sobre um cara que meio que tinha fetiche em mulheres asiáticas e tinha matado muitas delas por, tipo, meio que pra acabar com esse fetiche dele. Eu não entendi muito bem, mas tem muito a ver com o que tu falou, o que tu achou sobre... Tu viu esse negócio? Não, mas assim, eu queria falar sobre como serial killers grandes. Eu tô me lembrando de uma coisa aqui. Tipo o Ted Bundy, assim. O modus operandi dele, assim, quer dizer, não exatamente o modus operandi, mas o tipo específico de vítima dele, que eram mulheres de cabelo partido ao meio, preto e longo. No caso, assim, eu tenho todas essas características, então... Vou continuando. Ele fazia isso até com crianças, né? De, tipo, 11 anos. Sim. Acho que 12. E, tipo assim, ele meio que não se importava com a raça, mas sei lá, sabe? Não, eu acho que ele se importava mais com a aparência do que com a raça em si.
É tipo isso. Mas assim, continua sendo meio problemático, sabe? Sim, porque meio que se tornou um alvo pra ele e ele matou várias mulheres desse tipo só por elas serem assim. Tipo, ela não tinha feito literalmente nada pra ele. Por puro Ela prazer. Tipo, por pura vingança pra ex-namorada dele, eu acho que era por causa disso, né? Uhum. Tipo assim, sobre o Ted Bundy, já que tu tocou nesse assunto, tem uma coisa muito problemática que, mesmo ele sendo um serial killer de mulheres, naquela época tinha muitas mulheres romantizando e endeusando aquele cara. Sim, sim, isso não ocorreu. Nossa, não, sério. Obrigada por tocar nesse tópico. Não só ele, sabe, mas como, por exemplo, o Richard Ramirez, não sei se tu ouviu falar dele, Já ouvi falar. mas ele entrava na casa do. Ele só entrava na casa das pessoas assim, e, tipo, sabe, só entrava. Ele arrombava as casas das pessoas de noite. E às vezes essas pessoas ainda estavam lá dentro. E geralmente ele estuprava as mulheres que estavam lá dentro, sabe? E ele também, sei lá, ele era meio satânico, ia fazer umas oferendas, enfim. Não é o tópico. Mas, tipo assim, muitas mulheres mandavam cartas pra ele. Ele inclusive se casou com uma delas quando ele tava na prisão ainda. Que nem o Ted Bundy, que teve um filho com uma mulher na prisão. E só depois que ela viu que ele era Exato. realmente culpado que ela fugiu e nunca mais souberam dela e do filho. Pois é, mas tipo, essa aí ela era realmente apaixonada por ele. Entendeu? Mano, como será que é ser, tipo, descendente de um serial killer, sabe? Tipo, porque esse filho pode ter reproduzido com... E aí ter mais filhos e netos e bisnetos e hoje ter, tipo, um descendente do Ted Bundy, sabe? Sei lá. Acho que provavelmente todo nós já, sei lá, É estranho pensar tiveram. nisso, né? Tipo, que pode ter Aham. descendente de serial killer. Tipo aqueles. Tipo aquele cara que. Aquele serial killer, acho que tu já viu o caso. Que ele sequestrou a própria filha e colocou num porão. E que ele abusou dela. Tipo, muitas vezes ela acabou tendo muito filho dele, sabe? Ah, eu lembro. É estranho de pensar nisso. Pois é, sabe? Chega a ser até triste. Pois é. Eu não sei, sabe, o que desperta esse tipo de pensamento nos serial killers. Tipo aquele livro Lolita. O que despertou não foi exatamente um trauma do moço lá que queria a Lolita, mas foi tipo porque ele tava querendo, ele lembrou da namorada de infância dele que foi meio que proibida de ver ele. E aí ele acabou querendo só ficar com mulheres com aquela aparência, que no caso era uma aparência de uma criança de 12, 13 anos, então é por isso que ele se interessou tanto pela Lolita. E é estranho porque nem foi de um trauma em si, sabe? Não foi uma coisa traumática pra ele, mas foi meio que um gatilho pra um certo distúrbio, eu não sei. Mas é estranho pensar nisso. Não sei, tipo, por exemplo. É muito parecido com o Ted Bundy, na verdade, esse tipo de caso, né? Sim. Porque o Ted Bundy, apesar de ele ter tido uma infância extremamente traumática, isso meio que de alguma forma causou ele a fazer o que ele fez, entendeu? Sim. Tá, enfim. Eu acho engraçado porque pode ter todas as razões possíveis e pode ter literalmente nenhuma razão pra cometer o que eles cometem, mas eles só fazem, sabe? Uhum. Às vezes por motivo nenhum, absolutamente nenhum. Sim. E é meio coisa porque essa coisa de saúde mental, de trauma, acabou desencadeando vários serial killers, tipo o Palhaço Pogo, que ele teve uma infância extremamente traumática, sofrendo vários abusos e um monte, até homofobia, porque ele era gay. E aí acabou que ele começou a abusar sexualmente e matar meninos mais jovens que ele. Além de ele ser um pedófilo, ele era um estuprador e um assassino.
E atraía crianças com aquela fantasia de palhaço, sabe? Isso é muito doentio, assim. Mano, assim, tu já parou pra pensar que a maioria de casos criminais, assim, de serial killers, as vítimas são mulheres? Sim, porque Não, geralmente as pessoas que cometem isso são homens. Exatamente. Os grandes serial killers. Refletindo São todos aqui. homens. Só refletindo aqui que a maioria das vítimas são mulheres. E Assim. geralmente envolve abuso sexual, né? Sim. Tipo, o Ted Bundy em si. E, cara, o pior é que o Ted Bundy tinha um filho, sabe? E ele usava isso pra atrair as mulheres pra dentro do carro dele. Nossa, sério. Isso é é outro nível já. Sim, mano. Tipo, eu acho que o cara já não tinha humanidade nenhuma nesse ponto. Mas eu acho que o pior de tudo é que ele achava que assim ele tinha razão, sabe? Ele achava que ele tava certo. Sim. É só, tipo, genuinamente que ele tava certo, que ele podia fazer aquilo. Tipo, ele era muito Ele tava egocêntrico. cometendo um crime, sabe? Ele tava cometendo... Ele tava. Nossa, assim, sabe? Mano, é horrível, Um dos tipo... maiores crimes da história. Esse tipo de estereótipo entre aspas, assim, de assassino, sabe? Que nem aquele caso dos 393 mil, acho que é 3.906 dias. Sei que é isso, não. 3.096 dias. Aquele caso da menina que foi sequestrada no ponto de ônibus, da Natasha. Ah, tá. Sabe? Natasha E o E tipo assim, o cara era egocêntrico que nem o Ted. Tipo, ele realmente achava que ele ia conseguir se safar. Tanto porque ele fez muita chantagem psicológica nela, né? O que tu acha sobre? Eles, sei lá, porque muitas vezes isso tudo assim, se tu pensar bem assim, se tu for direto à raiz, tanto o... Não, assim, peraí. É assim. Muitas vezes, eu acho que a minha teoria, assim... Uma teoria, assim, provavelmente nem faz muito sentido. Mas, assim, eu acho que, assim, por exemplo, no caso da Natasha Campucci, as pessoas achavam que ela tinha síndrome de Estocolmo, né? As pessoas achavam que ela tá meio que apaixonada pelo Sim. cara lá que sequestrou ela. Mas, na verdade, acontece que, tipo assim, tu fica tanto tempo no lugar que tu só aceita aquilo, entendeu? Tu aceita que aquilo é o melhor que tu vai ter. Tu só se agarra àquela tipo, expectativa. ela sabia que se ela tentasse fugir mais cedo ou se ela tentasse resistir, ela ia morrer, sabe? Então, o comportamento dela foi completamente compreensível. Tipo, dela aceitar tudo que ele mandava ela fazer. Pois é, cara, tipo, isso mexe demais com o psicológico de uma pessoa, entendeu? Tu ficar preso no lugar o tempo todo, sem poder sair, fazendo a mesma coisa todo santo dia, sabe? Isso cansa demais, tu não tem ninguém pra conversar, ninguém pra falar, entendeu? Tu só fazer aquilo de noite. Sim, e ela era tipo só uma criança. Pois é, sabe, o próprio exemplo disso é a pandemia que a gente tá vivendo agora. É uma boa comparação mesmo. Então, tipo assim, eu acho que, além disso, ela provavelmente tinha os próprios problemas dela. Entendeu? Porque não é possível. Sabe? Porque todo mundo tem seus problemas. Isso, combinado com tudo que ela sofreu, foi demais. E o pessoal, porque ela se apaixonou pelo serial killer. Tipo, porque isso foi meio que mais... deram mais ênfase nesse pensamento porque ela chorou quando ela descobriu que o cara que tinha mantido ela em cativeiro se matou. Só que se tu parar pra pensar assim, era a única companhia dela durante 11 anos. Mais ou menos. Pois é, cara, sabe? Isso deve doer demais. Sim. Mesmo sabendo que é uma coisa boa, porque ela tava com medo que se ela mudasse, ela nunca ia conseguir meio que passar disso, entendeu? Superar aquilo. E... sei lá, sabe? Isso deve mexer muito. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Uhum.
Enfim, foi muito bom conversar contigo. Foi meio que deixar rolar mesmo. Mas foi uma conversa interessante. Enfim, é isso. Puta, a gente faz isso praticamente todo dia. Enfim, tchau. Ou não é assim que se despede. Foi uma conversa interessante. Então, Obrigado pela sua participação no meu podcast. Enfim, boa tarde, tchau, eu acho que tchau. É, tchau. Até o outro vídeo. É, tchau.